Oi gente, eu me chamo Vitor Solini, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu não queria estar gravando esse vídeo aqui, mas infelizmente a gente, é obrigado a passar por essas situações, que enfim, cada ano é uma novidade que o INEP propõe pra gente. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês sobre essa questão de vai repetir questão do Enem ou não vai repetir questão do Enem, como que vai funcionar isso. Esse vídeo vai ser com pouco corte, tá? Vai ser só pra informar mesmo vocês, pra passar informação do que tá acontecendo, o que a gente pode fazer pra mudar isso. Então, o que acontece? Primeiro eu vou explicar pra vocês, que eu acho muito importante explicar pra vocês, como que funciona o processo de elaboração do Enem. Vou explicar cada etapa, cada parte. Então, vão ser convocados um grupo de professores para elaborar as questões do Enem. Essas questões vão ser elaboradas e elas vão ser armazenadas no Banco Nacional de Questões. Enfim, tem um banco específico para a gente armazenar essas questões. Nesse banco que são armazenadas as questões, não tem nada de acesso à internet, fica lá no prédio do INEP, lá em Brasília. São computadores que não têm acesso à internet para evitar ser hackeado. Então tem todo um sistema de segurança para proteger essas questões. E são de lá que saem as questões para a ENAD, para Enem, NPPL, enfim, vários tipos de Enem, as provas que o governo disponibiliza para a gente fazer e ser aprovado para conseguir algum certificado ou conseguir entrar nas universidades federais. E após essas questões serem elaboradas e serem armazenadas, elas vão ser testadas. Sim, gente, cada questão do Enem que a gente faz na prova do Enem, ela passa por um teste. Então, outros estudantes fizeram aquelas questões, outros estudantes do mesmo nível que a gente, fizeram aquelas questões, responderam aquelas questões, sem saber que aquelas questões possivelmente iriam entrar no Enem daquele ano, ou de algum Enem que viesse por vir. Então, eles pegam essas questões, aplicam em provas, botam para os estudantes resolverem, entendeu? Sem esses estudantes saberem que são questões do Enem. E daí, depois que essas questões passam por essa validação, que elas são testadas, que elas são pré-testadas, aí eles selecionam as questões que vão continuar no banco de dados para serem utilizadas posteriormente no Enem, ou não, entendeu? Então, nesse processo, a gente sabe que hoje em dia a prova ainda vem com alguns erros, tem questões anuladas, como aconteceu com aquela questão anulada de matemática no passado, só que esse processo de pré-testar as questões é o que impede que tenha ainda mais questões anuladas, entendeu? Porque vai ser esse processo que vai dizer que aquela questão, ela dá para ser compreendida, dá para se fazer aquela questão mesmo ou não. Então é muito importante esse processo de pré-testagem, entendeu? E depois que ela vai ser pré-testada, ela vai ser armazenada no banco novamente. Então, essa questão que foi elaborada em 2018, ela pode ser utilizada em 2020, em 2021? Sim, porque ela vai ficar armazenada. E daí vai passar por um outro processo seletivo para selecionar essas questões e elaborar a prova do Enem. Nesse outro processo, eles vão classificar essas questões, de acordo com a matriz dele. Então, tipo, o que eles querem cobrar na prova, qual vai ser a nível fácil, qual vai ser de nível médio, de nível difícil. Então, eles vão elaborando a prova de acordo com isso. Não existe uma prova que vai ser elaborada só com questões fáceis ou só questões difíceis. Não, vai ter uma proporção entre as questões fáceis, médias e difíceis. Então é nesse processo de escolha, nesse terceiro processo de escolha, que eles vão dizer quais questões que vão entrar no Enem. E depois que eles escolhem essas questões, colocam lá, elaboram a prova do Enem, que geralmente é elaborada ali pelo meio do ano, o que eles fazem? Colocam no HDzinho lá e afins. E daí, isso é um processo bem importante, que eu achei bem interessante para contar para vocês, que eu não sabia. Eu soube agora pesquisando, é que uma pessoa vai com HD, com a prova do Enem, e a outra pessoa vai com a senha, e eles vão em aviões diferentes, entendeu? Para não ter problema, e para eles não conseguirem ter acesso à prova do Enem, enfim, conseguir vazar a prova do Enem, tá? Então, um vai com HD em um avião, e outra pessoa do MEC vai com a senha em outro avião. E daí, eles levam esse HD pra fábrica, pra gráfica, e lá na gráfica eles vão elaborar a prova do Enem, vão, no caso, imprimir a prova do Enem. Então, por isso que tem que ser um processo que é muito bem pensado, muito sigiloso e que gasta muito dinheiro para acontecer. É uma coisa que tem um custo altíssimo, entendeu? Então eles precisam de muito tempo para conseguir fazer milhões de provas, imprimir milhões de provas, porque são milhões de pessoas e cada prova dessas pessoas não é uma página que tem, são várias páginas que tem. Então são muitas coisas impressas, então precisa de muito tempo para isso ser elaborado. Então tem que fazer isso com antecedência. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo nesse exato momento? O ano passado, quando a gente viu as questões do ano passado, a gente percebeu que realmente o banco de questões do Enem estava um pouco prejudicado. Algumas questões que realmente estavam estranhas, assim, não estavam no nível de qualidade do Enem, sabe? Que estavam com nível abaixo, que estavam mal elaboradas, que não estavam tão legais, entendeu? Então a gente já sabia que o banco, ele estava com poucas questões,
e que eles precisavam elaborar mais questões para conseguir alimentar esse banco e conseguir fazer a prova desse ano. Que foi justamente o que eles estavam fazendo. Eles elaboraram algumas questões. Eu vou deixar aqui a foto, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vou deixar aqui a foto do que o INEP divulgou sobre a quantidade de questões que estavam elaboradas, as pré-testadas e as adequadas à prova. E tipo assim, essa tabela aqui deixa evidente que o banco de questões está tipo assim, no resto dos restos das questões, então tá muito complicado. E não sei se vocês sabem, mas a gente faz várias provas de Enem por ano, né? Não existe só o Enem que a gente faz impresso. Principalmente no ano passado, teve reaplicação, teve várias coisas. Então, o Enem, ele não vai ser só impresso, ele vai ser impresso, ele vai ser o Enem PPL, que é para as pessoas privadas de liberdade, o pessoal que, tipo, é preso e essas coisas assim. Então, vai ser o Enem PPL, vai ser o Enem Libras, entendeu? O Enem Digital. Então, existem vários Enems para serem elaborados, então precisa de muitas questões para se fazer. Então, o pessoal do INEP, vendo a escassez desse banco de questões e sabendo que demora muito e gasta muito dinheiro para elaborar essas questões, né? Para fazer todo esse processo de testagem, de elaboração, o que é que eles estão sugerindo? Estão sugerindo que a prova do Enem 2022 e 2023 sejam feitas com questões que já foram aplicadas no Enem, porque já tem muitas questões que foram aplicadas, mais de 4.000 questões que foram aplicadas. Então eles querem pegar essas questões que a gente já fez aqui nas provas de agora, pra gente refazer de novo, entendeu? Reaplicar essas questões. Enfim, essa é a proposta deles. E quando eu vi a primeira vez a notícia, eu imaginei assim, não, itens, falando de itens, eu não entendia muito que itens eram esses, então eu pensei assim, não, eles vão pegar as questões que já foram pré-testadas e vão elaborar questões de acordo com as questões que foram pré-testadas, tipo parecidas, entendeu? Com as questões que já estão lá para alimentar o banco. Eu imaginei que seria isso, mas não, é mais absurdo que isso. Eles realmente querem repetir questões que já foram aplicadas, infelizmente. Assim, gente, minha opinião sobre isso é a seguinte, é ruim, é péssimo, é claro que é péssimo, porque não são questões inéditas, então acontece sim de que pessoas consigam lembrar o gabarito das questões, porque já acontece isso muitas vezes com a gente, quando a gente vai fazer questão que a gente já fez, a gente lembra o gabarito, a gente lembra como resolver, então isso sim pode dar vantagem para pessoas que, tipo, não gastaram nem tempo para fazer aquelas questões, entendeu? Já sabem a resposta correta, então isso pode prejudicar sim muito a gente, só que eu acho que é o seguinte, a gente tem que espernear sim, tem que falar no Twitter, tem que subir trend, tem que fazer barulho sim para que eles não deixem isso acontecer, porque ainda não foi aprovado. Foi uma sugestão feita, tá? Então ainda não foi aprovado, mas a gente tem que fazer barulho sim, só que é um gasto de dinheiro muito grande. E o governo, ele não quer gastar esse dinheiro para um Enem que só vai durar mais de 2 anos, porque o Enem daqui a pouco já vai ser reformulado. Então eles, inclusive a alegação deles foi essa, que eles não querem gastar dinheiro com isso, para elaborar essas questões e testar essas questões agora. Então assim, eu acho que há uma grande chance sim de isso acontecer, infelizmente. Não queria que isso acontecesse, mas eu acho que há uma grande chance disso acontecer. A gente tem que fazer muito barulho mesmo, tá? Pra gente tentar fazer com que isso não aconteça, mas assim... Pessoal, gente, se der errado, se a gente não conseguir mudar, vamos dançar conforme a música, entendeu? Eu acho que tem grande força sim dessa sugestão ser aceitada, tá? Deles repetir essas questões. Então, tipo assim, a partir de agora, vamos fazer bastante prova antiga. Já era a recomendação de todo mundo que a gente fizesse prova antiga. Então vamos fazer mais prova antiga, mais questões. Todas as ações que a gente fizer tem que fazer questão de Enem sim. Se brincar, fazer todas as questões de Enem daquele assunto. Então, enfim, vamos dançar conforme a música. Vamos se enquadrar no que eles estão exigindo e brigar para que isso não seja feito, né? Bom, essa é a minha opinião. Isso é a decisão que eu vou fazer agora. No início da manhã, quando eu soube essa notícia, eu fiquei realmente frustrada. Eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, entendeu? Fiquei muito apreensivo. Só que, mano, se não tiver como a gente mudar, a gente vai ter que dançar conforme a música. A gente vai ter que dançar de acordo com o que eles estão mandando a gente fazer, entendeu? Então, enfim, façam bastante prova antiga e vamos torcer para que isso não passe e não entre em vigor, entendeu? Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Vou tentar manter vocês informados o máximo possível, qualquer informação que eu souber a mais sobre isso. E, enfim, vamos fazer barulho, porque a gente não pode aceitar isso, entendeu? E, enfim, lutar com todas as forças até não poder mais para derrubar essa sugestão do INEP e do MEC